Talvez você não saiba disso, mas a Terra já teve anéis. Normalmente, Saturno é o planeta que nos vem à mente quando pensamos em anéis. No entanto, certa vez, a Terra poderia ter tido sua própria faixa de partículas empoeiradas. Isso se deveu a um fenômeno chamado chuva de anéis. Nosso planeta era cercado por várias pequenas rochas e poeira. Talvez os remanescentes de um suposto planeta antigo, Theia. Esse protoplaneta poderia ter existido no início do Sistema Solar, e os cientistas supõem que um dia ele poderia ter colidido com a Terra primitiva. Nesse caso, enormes restos dessa colisão formariam nossa preciosa Lua e rochas menores resultariam nos anéis. De qualquer forma, as partículas foram puxadas para a superfície da Terra pela gravidade. Tudo isso aconteceu há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, logo após a formação da Terra. Sabemos sobre elas graças a diferentes fontes. Por exemplo, encontramos algumas minúsculas contas de vidro em rochas antigas, que podem ter se formado devido ao calor intenso durante a entrada das partículas do anel na atmosfera terrestre. Também encontramos coisas como traços de isótopos em rochas antigas. No entanto, esses anéis seriam muito menores do que os de Saturno, e não eram gelados como os de lá. Portanto, não brilhavam. Nossos anéis provavelmente eram feitos de rocha e poeira. Os cientistas acreditam que eles começaram por volta de 1000 quilômetros acima do nível do mar, estendendo-se até o limite de Roche. Eles estariam mais distantes da Terra do que a Estação Espacial Internacional e a maioria dos satélites. Do Equador, os anéis pareciam uma linha reta no céu. Mas se você se movesse para o norte ou para o sul, eles se alargavam, criando um arco celestial. Perto do Polo Norte, eles ganhavam um efeito sutil de crepúsculo. Mas, ao contrário dos anéis de Saturno que perduram, os da Terra eram efêmeros. A culpa é do Sol. A proximidade da Terra fez com que partículas de gelo ou de água, potenciais formadores de anéis, se transformassem em gás, não deixando nenhum brilho para trás. A luz ultravioleta do Sol retirou o restante. Mas e se a Terra tivesse mantido esses anéis? Imagine ver esse espetáculo celestial dia e noite. Visualmente seria impressionante, flutuando elegantemente sobre nosso planeta. Durante o dia seríamos adornados com seu brilho, e à noite eles seriam tão brilhantes e hipnotizantes que ofuscariam até mesmo a lua cheia. No entanto, seu impacto em nossas vidas não seria tão legal. Em primeiro lugar, a luminosidade refletida pelos anéis poderia confundir criaturas noturnas, como besouros do esterco ou gaivotas do rabo de andorinha. Elas são guiadas pela luz das estrelas, portanto as pobres criaturas ficariam muito confusas com todo esse brilho extra. Isso interromperia seus comportamentos naturais. A sombra projetada pelos anéis também poderia interferir em nossos padrões climáticos. Isso afetaria os níveis de luz solar e representaria um desafio para a fotossíntese. As temperaturas no planeta mudariam de acordo com a espessura e a composição dos anéis. Eles afetariam nossas estações e potencialmente até causariam invernos mais frios e verões mais quentes. Os satélites na órbita terrestre também enfrentariam o caos. Rochas espaciais lançadas contra eles poderiam significar problemas para nossos companheiros de alta tecnologia. Talvez as coisas fossem melhores se nós mantivéssemos os anéis desde o início e evoluíssemos com eles já existentes, adaptando-nos a eles. Mas se eles aparecessem de repente agora, os problemas seriam muitos. Ainda bem que apenas Saturno tem anéis agora, ou talvez não apenas Saturno. Suas faixas brilhantes e a famosa divisão de Cassini são visíveis até mesmo por meio de um pequeno telescópio ou binóculo de um astrônomo amador. Elas são muito antigas e podem ter se formado na época em que os dinossauros habitavam a Terra. Mas na realidade, todos os 4 planetas gigantes do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os têm. Seus impressionantes conjuntos de anéis são compostos de toneladas de minúsculas partículas de poeira, uma mistura de rochas e gelo, que variam de pequenos pedaços a tamanhos tão grandes quanto uma casa. Isso varia de planeta para planeta, e cada um deles tem sua própria composição material. Para saber mais, basta olhar para eles. Algumas partículas são tão pequenas quanto grãos de areia, enquanto outras são tão grandes quanto ônibus de 2 andares. Também observamos o quanto eles são reflexivos e o quanto brilham. Os anéis de Saturno, por exemplo, são compostos principalmente de gelo de água e se parecem com gotículas congeladas brilhantes. Os anéis de Júpiter, entretanto, são mais empoeirados, com finas partículas rochosas semelhantes a asteroides. Urano mantém o material de seus anéis em segredo, mas ele é escuro e não tão brilhante, o que sugere que não se trata de gelo de água. Em vez disso, poderia ser carbono ou poeira contendo carbono, talvez até carvão.
E Netuno vai além, seus anéis são ainda mais escuros, sugerindo poeira super fina, talvez carbono ou gelo de metano. Os cientistas também estudam o tipo de luz que essas partículas emitem. Eles dividem essa luz em um espectro e observam os segredos dos anéis. Por exemplo, gelo de água, ferro e tolinas orgânicas estão dando aos anéis uma tonalidade avermelhada. E esses gigantes não são os únicos no universo que têm essa característica interessante. Por exemplo, tem um planeta muito além do nosso sistema solar chamado J1407b. Ele tem anéis 200 vezes mais largos do que os de Saturno e tem uma aparência incrível. O planeta foi chamado de Super Saturno pela NASA. Na outra extremidade, há um objeto com apenas 2 anéis minúsculos chamado 10199 Cariclo. Se o Super Saturno é provavelmente um gigante com enorme gravidade, então esse objeto é muito pequeno. Não é nem mesmo um planeta, é o chamado Centauro, que é como chamamos os pequenos corpos celestes. No caso de planetas distantes, geralmente encontramos seus anéis graças às ondas de rádio. Todos os planetas ou satélites emitem sinais de rádio. Quando esses sinais passam pelos anéis ao redor deles, o resultado é uma sinfonia estranha e muito louca. O tamanho e o peso das partículas nos anéis decidem as notas. Por exemplo, as partículas mais leves, como o alumínio, têm sua própria ranhura, que é diferente da do ferro. Agora, o verdadeiro mistério é como eles são formados. Cada um dos planetas do nosso sistema solar tem seu próprio histórico de anéis. No caso de Saturno, os cientistas pensaram que talvez ele tivesse uma lua enorme, e por algum motivo essa lua se separou após uma colisão, por exemplo, resultando em fascinantes faixas rochosas. Mas se somarmos todas as rochas, elas não resultam em um objeto grande o suficiente, portanto essa teoria provavelmente não é verdadeira. Elas podem ter surgido por causa de uma colisão, mas entre outros objetos. Os anéis fracos de Júpiter são provenientes de partículas de poeira lançadas em órbita por micrometeoritos. Netuno tem não anéis de fato, mas arcos. Eles não são círculos completos ao redor do planeta, mas apenas partes do círculo. Eles são influenciados pela atração gravitacional da lua Galateia. E finalmente os misteriosos anéis de Urano, como os vermelhos e azuis, intrigam os cientistas. Não temos ideia de onde eles vieram. O mesmo acontece com o Super Saturno e um Centauro que mencionamos anteriormente. Os anéis em nosso sistema solar têm seu próprio futuro. A triste verdade é que Saturno perderá seus anéis icônicos um dia. A sonda Cassini da NASA mostrou que eles estão sendo lentamente puxados para dentro do planeta pela sua gravidade e campo magnético. Isso acontece tão rápido que a chuva de anéis de Saturno poderia encher uma piscina olímpica a cada meia hora. Assim, um dia, o que antes era uma visão espetacular, que se estendia por 22 vezes o comprimento da Terra, encolherá até quase nada, tornando-se apenas uma pequena parte de Saturno. Mas não se preocupe, apesar da velocidade, levará cerca de 1 a 300 milhões de anos para que todos os anéis desapareçam completamente. Mas tem um lado positivo. Marte poderá ganhar seus próprios anéis um dia, embora isso também leve muito tempo. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, Marte poderá testemunhar sua lua Phobos se separando e formando uma faixa deslumbrante ao redor do planeta. Os pedaços que não contribuírem para o anel criarão crateras na superfície marciana. Portanto, vamos torcer para que não estejamos vivendo nesse planeta até lá. Os cientistas da NASA esperam estudar melhor os anéis de diferentes planetas no futuro. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb continuará escaneando. Você está relaxando no seu quarto, ouvindo música, quando de repente a internet cai. Então tenta reiniciar o telefone, mas ainda não há conexão. Do nada, sua irmã invade seu quarto em pânico. Ela está gritando algo sobre anéis. Que anéis serão esses? Nada está fazendo sentido, então ela o arrasta para fora de casa e mostra o céu. Você olha para cima e vê faixas de objetos se formando quilômetros acima da superfície da Terra. Parece que sua irmã tem conexão. Vocês dois verificam na internet o que está acontecendo e em todos os lugares a mesma coisa está virando manchete. Anéis estão aparecendo de repente em nosso céu. A hashtag Anéis na Terra está batendo recorde e os vídeos estão super virais. Sua irmã não pode deixar de fazer o mesmo que todo mundo e tira um monte de selfies com o céu. Você corre até a TV na sua sala para ver as notícias. Os cientistas estão alertando sobre uma catástrofe que se aproxima e explicando que todos devem permanecer dentro de casa. Mesmo sendo um dia sem nuvens no meio do verão, o tempo parece estar ficando cada vez mais frio. De repente, o sinal é cortado. Outros canais também não mostram mais nada.
Então você vê seus vizinhos fazendo as malas e saindo. Outros seguem o exemplo. Você hesita um pouco, mas decide fazer o mesmo, afinal. Sua irmã ainda está do lado de fora, tirando selfies quando você insiste que ela o acompanhe para buscarem algumas respostas. Vocês dois entram no carro e dirigem para a cidade. Os anéis lá no alto parecem ganhar mais massa a cada segundo. O frio aumenta cada vez mais. Você vai para a universidade para ver se alguém sabe de alguma coisa, mas não tem ninguém lá. Apenas um carro no estacionamento. E o bom é que ele é de alguém conhecido. Vocês entram correndo e encontram o professor de astronomia fazendo alguns cálculos rápidos e tentando descobrir por que tudo isso está acontecendo. Ele insiste para você sentar e começar a explicar. Ninguém sabe do que se trata, mas isso está limitando a exposição do Sol na Terra. O que explica porque está ficando mais frio a cada minuto. E o motivo de os anéis estarem ficando mais grossos também é um mistério. Em Saturno, os anéis são feitos de gelo e partículas de rocha, que podem ser tão pequenas quanto uma formiga ou do tamanho de um ônibus. As rochas podem ser restos de detritos de meteoros ou mesmo de planetas anões. Mas como a Terra fica bem perto do Sol, o gelo não estaria flutuando logo acima de nós. Todas essas rochas empilhadas acabam bloqueando o acesso do nosso planeta ao Sol para nos aquecer e nos dar luz. O professor continua explicando que a Terra entrará em uma nova era do gelo e os níveis de oxigênio se esgotarão dentro de 1 ano, a menos que esses anéis recém-surgidos desapareçam em breve. Isso também explica por que não há conexão de internet. As rochas que formam os anéis estão atingindo e quebrando os satélites. De repente, há um barulho alto, como o de uma campainha do lado de fora. Vocês três saem e veem um helicóptero disparando um alarme com uma luz vermelha piscando. Todos para suas casas agora! Isso não é um treinamento! Todos, voltem para casa! Você entra no carro com sua irmã, mas as vias estão congestionadas. É preciso seguir a pé, o que levará 2 horas. Não tem como alguém ficar ao ar livre. Vocês se aventuram, vendo todos presos no trânsito. Estão todos discutindo, um verdadeiro caos. Você tenta não ser pego no meio dessa loucura e escapa até a rodovia. Com os anéis ficando mais grossos, menos luz do sol está entrando. Essa informação da Era do Gelo ficou presa na sua cabeça, o deixando ainda mais assustado. Você respira fundo e vê uma névoa saindo de sua boca. O céu está ficando mais escuro e vocês ainda não estão em casa. Sua irmã está cansada e precisa descansar, mas você incentiva a seguir em frente. Então, encontra uma loja de roupas abandonada e entra. Na verdade, os balconistas estão dando jaquetas grossas para todos vestirem. Vocês pegam as suas. Só falta mais 1 hora para chegar em casa e o céu está completamente escuro. Não existe a menor chance de sair nessas condições. Então, o jeito é acampar na loja. Eles montaram uma mini fogueira no meio dela e fizeram sacos de dormir improvisados com o resto das roupas não utilizadas. Felizmente, há comida suficiente para alimentar a todos. No meio da noite, o fogo se apaga e não dá mais para ver o lado de fora da loja. Você vai até a janela e a abre. Uma enorme pilha de neve cai para dentro e acorda todos. É metade de janeiro e uma tempestade de neve se formou durante a noite. Todos estão congelando, então refazem o fogo. Não tem rádio nem nenhuma maneira de saber o que está acontecendo. O vento aumenta e começa a sacudir a loja. As coisas começam a cair das prateleiras, mas todos estão aconchegados perto do fogo. No dia seguinte, você olha para fora e vê toda a área coberta de neve, mesmo sendo um lugar ensolarado onde quase não chove. E os anéis na atmosfera externa estão ainda maiores do que na noite anterior. Do nada, um caminhão, cheio de gente, para e o motorista diz que há um abrigo para todos a alguns quilômetros de distância. O veículo tem correntes nos pneus e está equipado para as piores condições de neve. Mesmo sendo de manhã, o céu está muito escuro. Todos vocês entram. Carros abandonados, alguns com as portas ainda abertas, estão espalhados por toda parte. O caminhão passa por eles ou simplesmente por cima dos que estão no caminho. Ele para ao lado de uma ambulância e leva todo o equipamento para socorrer quem precisa. Ao passar por sua vizinhança, dá para ver sua casa inteira coberta de neve. A grande árvore do seu quintal caiu com o peso da neve e quebrou o telhado, deixando que a neve invadisse a casa. O caminhão passa rápido e chega ao abrigo que, para sua surpresa, é o shopping. Você sai e vê muitos dos moradores da cidade sendo conduzidos a várias lojas que agora se transformaram em dormitórios e unidades de saúde. O seu é em uma loja de esportes, com um monte de outras pessoas. Sua irmã também pode dormir junto. E, para sua sorte, dá para ver o professor ajudando algumas pessoas. Mas, logo depois disso, uma forte explosão atinge o shopping e estilhaça as vidraças. Todo mundo se abaixa para se proteger. As pessoas correm para fora. Ao sair, você vê um grande objeto metálico caído na frente da entrada do shopping.
Há pessoas lotando o local, então não é fácil ver o motivo de tanto alarido. Mas depois de olhar mais de perto, você descobre que é um satélite que caiu de órbita. Ele se espatifou no jardim da frente e fez um estrondo. Também houve relatos de outros satélites vindo para a Terra, nos lugares mais aleatórios. Isso significa que toda a comunicação foi eliminada do mapa. Você corre de volta para dentro do shopping para esperar o que vai acontecer a seguir. Dá para ver que sua irmã está com medo, sem saber que a nova era do gelo acabara de começar. 1 ano depois, você está relaxando no seu bunker quando sua irmã chega, enlouquecida. Os anéis ainda estão lá, mas é outra coisa agora. Você corre para fora e vê todos se reunindo e olhando para o céu. Em 1 ano, as temperaturas caíram a ponto de congelar toda a superfície terrestre. Desertos e selvas tropicais se transformaram em terras desertas geladas. Mais da metade da vida selvagem foi extinta e as árvores são tão raras quanto um trevo de 4 folhas, o que significa que os níveis de oxigênio caíram significativamente. A maior parte da população, ou o que resta dela, vive com tanques de oxigênio, com os cientistas ainda tentando decifrar o caso dos anéis, exatamente o que o professor previu. Mas lá no céu, as pedras parecem estar caindo e se espatifando por toda parte. Primeiro lá longe, depois mais perto. Você e todos os outros correm de volta para o shopping, que foi coberto com uma camada de metal para manter o calor interno. Era necessário ser muito seguro lá dentro. Se as pedras estão caindo, isso significa que os anéis estão se dissipando. De repente, você está cheio de esperança de que a Era do Gelo possa acabar logo. Saturno não é o único planeta com anéis. Netuno, Urano e Júpiter também os têm. Veja só, apesar de Netuno estar tão longe, ainda temos a visão mais clara de seus anéis nos últimos 30 anos. E veja o bom e velho Urano. Ele vem com 2 conjuntos de anéis. O sistema interno consiste em 9 anéis, que são em sua maioria cinza escuros e bem estreitos. Há 2 anéis externos. O mais externo é azul, como um dos anéis de Saturno, enquanto o mais interno é avermelhado, como alguns anéis empoeirados que você encontraria em outros pontos do nosso sistema solar. Júpiter também não é ruim. Seus anéis são formados por pequenas partículas de poeira e são tão fracos que só podemos vê-los quando são iluminados pelo Sol ou quando os observamos diretamente na luz infravermelha. Há uma história interessante sobre como Júpiter obteve seus anéis. A poeira que compõe os anéis se formou quando micrometeoros, que são pequenos pedaços de rocha e detritos, atingiram as pequenas luas ao redor de Júpiter. Como era de se esperar, esses impactos causaram uma bagunça e lançaram poeira no espaço. Júpiter, obviamente, viu sua chance de conseguir alguns anéis bonitos e capturou a poeira em sua órbita. Essas partículas de poeira são realmente pequenas, porque se os impactos fossem maiores, a gravidade puxaria os pedaços maiores de volta para a superfície das luas. E esses micrometeoros continuam atingindo as luas e adicionando mais poeira a esses anéis, de modo que eles sempre se mantêm frescos e um pouco novos. Ok, história legal, mas nenhum desses planetas tem anéis espetaculares como Saturno. Eles são formados por pequenas partículas de gelo, rocha e poeira, e esses pedaços provavelmente vieram de asteroides, cometas ou luas que se separaram antes mesmo de chegar a Saturno por causa de sua forte gravidade. O que torna os anéis de Saturno tão especiais é o fato de serem feitos de muitas partículas minúsculas que refletem muita luz. É por isso que eles são visíveis mesmo com um telescópio comum usado por astrônomos amadores. Quando olhamos pelo telescópio, podemos ver os anéis claramente porque eles são grandes e brilhantes. E esses pedaços nos anéis variam em tamanho, desde minúsculos grãos de poeira até aqueles tão grandes quanto uma casa. E se pudéssemos olhar para esses anéis, veríamos algumas das partículas do tamanho de montanhas inteiras. Uau! Imagine se você pudesse se sentar no topo e apreciar o passeio de montanha-russa ao redor de Saturno. Se você pudesse observar os anéis a partir do topo das nuvens de Saturno, eles pareceriam, em sua maioria, brancos. Além disso, cada um de seus anéis se move em sua própria velocidade. Uau! Impressionante, não é? Mas as notícias lá em cima não são tão boas. Parece que esses anéis fascinantes estão desaparecendo. Na verdade, desde a década de 1980, os astrônomos sabem que esses anéis estão ficando menores com o passar do tempo. Parece que as partículas dos anéis estão realmente chovendo na atmosfera de Saturno. Não apenas chovendo,
Todos os dias, uma quantidade de água que você encontraria em uma piscina olímpica cai em Saturno. Mas os cientistas ainda não têm certeza da rapidez com que esses anéis estão desaparecendo e quando eles desaparecerão completamente. E para ver isso, temos o Telescópio Espacial James Webb, JWST da NASA, e o Observatório Keck, no Havaí, que estudarão Saturno por um longo período de tempo. Eles acompanharão o que acontece exatamente com essa chuva de anéis e como ela muda durante uma estação completa em Saturno. Isso equivale a cerca de 7 anos terrestres. E muito material do anel está caindo em Saturno o tempo todo. Algo entre 400 e 2.800 quilos de chuva gelada flui para o gigante gasoso a cada segundo. E com isso está aquecendo sua atmosfera superior. Se isso continuar acontecendo no mesmo ritmo, os anéis de Saturno poderão desaparecer em cerca de 300 milhões de anos. Espero que a humanidade tenha pelo menos um passeio de montanha-russa antes que eles desapareçam. Mas embora isso possa parecer longo para nós, em termos de espaço é relativamente rápido. Mas essa taxa pode diminuir com o passar do tempo, de modo que os anéis podem estar lá por mais de 1 bilhão de anos, ou se começarem a desaparecer mais rapidamente, por cerca de 100 milhões de anos. Não é que esse processo aconteça por si só. As rochas espaciais e a radiação proveniente do nosso Sol afetam todas essas partículas nos anéis. Eles dão às partículas uma carga elétrica. Essa carga faz com que elas se prendam às linhas do campo magnético de Saturno. A poderosa gravidade de Saturno puxa essas partículas de gelo e elas fluem para a atmosfera superior. Saturno gira em torno do Sol uma vez a cada 29 anos e meio. Ao fazer seu círculo, ele se aproxima e se afasta do Sol, e seus anéis fazem o mesmo. Essa inclinação afeta o quanto a radiação do Sol incide sobre as camadas mais profundas dos anéis do planeta, que é de onde vem a maior parte da chuva gelada. Os cientistas acreditam que, quando os anéis estão inclinados em direção ao Sol, haverá mais material caindo sobre Saturno. No entanto, quando os anéis estão de frente para o Sol, o material que cai sobre Saturno diminui. Os cientistas não estão apenas tentando prever o destino dos anéis de Saturno, mas também ainda debatem quando e como eles se formaram. Algumas teorias dizem que os anéis existem desde a formação do nosso sistema solar há bilhões de anos, mas a espaçonave Cassini explorou Saturno e trouxe alguns dados que encorajaram a ideia de que os anéis são muito mais jovens do que isso, talvez com 10 milhões a 100 milhões de anos. Outra ideia interessante diz que a chuva forte dos anéis pode fazer com que eles pareçam mais jovens do que realmente são. Uau! Será que esses anéis encontraram sua própria fonte da juventude? Mas temo que nem mesmo isso possa fazer com que os anéis durem para sempre. Mais cedo ou mais tarde, Saturno terá que enfrentar uma crise de identidade quando perder seus belos anéis. Em algum momento, parecia que este ano não seria tão bom para Saturno, pois outro dos planetas estava se encaminhando rapidamente para assumir o título de aquele com o maior número de satélites. Em fevereiro de 2023, os cientistas descobriram 12 novas luas de Júpiter, e Júpiter ultrapassou Saturno para se tornar o líder em número de luas. Essas luas apareceram acidentalmente enquanto eles procuravam o planeta 9. Você sabe, aquele planeta hipotético que poderia estar à espreita em algum lugar na região externa do nosso sistema solar. E essas luas recém-encontradas são um pouco escuras e pequenas, mas não conseguiram se esconder do nosso potente telescópio e das técnicas avançadas que os cientistas usaram para detectá-las. O interessante é que 9 das novas luas orbitam Júpiter na direção oposta à de sua rotação, enquanto as outras 3 orbitam na mesma direção. O que aconteceu com essas moças? Será que elas sabem que entraram na pista errada? Alguns dizem que elas podem ser os restos de corpos maiores que se separaram depois de bater em outros objetos, tão típico do espaço. Agora, há uma lua chamada Vale Tudo, que foi descoberta há alguns anos. Ao contrário das luas retrógradas, Vale Tudo tem uma órbita prógrada, o que significa que ela orbita na mesma direção da rotação de Júpiter. O que é interessante é que Vale Tudo se move em uma órbita que cruza os caminhos dessas luas retrógradas. Será que as luas retrógradas se formaram porque, em algum momento, colidiram com luas retrógradas como Vale Tudo? Com sorte, descobriremos.
Foi um grande sucesso para Júpiter, mas 3 meses depois, as coisas mudaram quando eles também encontraram 62 satélites circulando em torno de Saturno, o que significa que Saturno se tornou o líder novamente, com 145 luas no total, em comparação com apenas 95 das luas de Júpiter. Os astrônomos descobriram novas luas ao redor de Saturno usando uma técnica chamada Shift and Stack. Isso significa que eles combinaram várias imagens que se deslocam junto com o movimento da Lua, o que ajuda a realçar o sinal fraco da Lua. Foi assim que descobriram até mesmo as luas menores e mais escuras que não podiam ser vistas anteriormente em imagens únicas, como as que têm 2,5 km de diâmetro. Eles precisavam confirmar que esses objetos eram luas e não asteroides que passavam por ali, então os rastrearam por alguns anos para ver suas órbitas ao redor de Saturno. Portanto, Saturno pode estar perdendo seus anéis, mas há mais luas do que o esperado. E quem sabe quantas coisas mais interessantes encontraremos ao seu redor. Por que amamos tanto Saturno? Certo, porque adoramos seus anéis incríveis. O planeta se destaca no sistema solar por causa deles. Os anéis principais têm um diâmetro de 273.588 quilômetros, mas sua espessura não passa de 91 metros. O anel mais lento e externo de Saturno gira a cerca de 164 quilômetros por segundo. Ele é mais lento do que a rotação do próprio Saturno. Mas você sabia que Saturno não teve anéis durante a maior parte de sua história? Vamos descobrir como eles se formaram. Por meio da última missão Cassini no planeta, os pesquisadores puderam estimar a massa dos anéis, que é de 15 bilhões de quilos. Além disso, determinaram que os anéis tinham entre 10 e 100 milhões de anos, muito mais jovens do que o próprio planeta. O fato é que os anéis só parecem sólidos. Eles são feitos de bilhões de pedaços de rocha e gelo. Podem ser minúsculos, parecendo grãos de açúcar, ou tão grandes quanto uma casa, ou até mesmo montanhas. Os pedaços mais internos de gelo e rocha disparam pelo espaço a cerca de 83 mil quilômetros por hora. Há raios misteriosos em seus anéis. Parece que eles se formam e se dispersam em apenas algumas horas. Esses raios podem consistir em folhas eletricamente carregadas de minúsculas partículas formadas quando pequenos meteoros atingem os anéis. Ou talvez feixes de elétrons dos raios de Saturno. Uma teoria diz que os anéis de Saturno se formaram de todo o material excedente que ficou depois que Saturno surgiu, e que é um material que não daria para formar uma lua. Há também uma teoria que diz que havia um planeta chamado Theia, que era do tamanho de Marte e que colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Partes mais leves da crosta foram parar no espaço durante o impacto, enquanto seu núcleo mais denso ficou para trás. Mas no caso de Saturno, todos esses detritos talvez não tenham formado uma nova lua, mas formaram anéis pelos quais muitas pessoas hoje reconhecem esse planeta. Outra teoria é que os anéis se formaram a partir de poeira e detritos de uma lua que acabou destruída por esse grande impacto, talvez por um asteroide ou cometa. Ou talvez os anéis estejam lá porque uma vez uma lua se desfez por causa da força de maré vinda de seu próprio planeta-mãe. Se esses anéis se formaram no mesmo período que Saturno, eles teriam mais de 4 bilhões de anos para reunir um pouco de detrito e sujeira provenientes das colisões de micrometeoritos. Mas esses anéis consistem principalmente em gelo de água, nada de sujeira, o que significa que eles são mais jovens do que o esperado. E a natureza do sistema de anéis nos diz algumas coisas sobre o interior difuso de Saturno. Difuso significa que seu núcleo é como lodo. O hélio e o hidrogênio em Saturno se misturam com cada vez mais rochas e gelo ao longo do tempo, à medida que você se aproxima do núcleo do planeta. É algo parecido com o que você vê em nossos oceanos. Quanto mais fundo você vai, o nível de sal aumenta. Mas os anéis podem desaparecer em um futuro distante. Anéis são geralmente mais comuns do que pensamos. Júpiter, Urano e Netuno têm seu próprio sistema, mas nem todo planeta tem. Saturno tem um halo fascinante e definitivamente os anéis mais espetaculares, é verdade. Outros têm principalmente anéis feitos de poeira e partículas rochosas. E não só os planetas. Outros corpos espaciais podem ter anéis, como o asteroide chamado Chariklo.
Mesmo que os gigantes gasosos do nosso sistema solar tenham anéis, os rochosos, ou os chamados terrestres, não têm. E uma teoria diz que pode ter sido assim que os planetas gasosos na área externa do sistema solar protegeram aqueles rochosos que se formaram no sistema solar interno de todas aquelas colisões que possivelmente poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou pode ser porque os gigantes gasosos são muito maiores e seu enorme volume permite que eles tenham um sistema de anéis que pode permanecer estável. E se a Terra tivesse anéis no passado também? Talvez na época da grande colisão, quando nossa Lua pode ter se formado. Agora, vamos a mais algumas coisas legais acontecendo no nosso sistema solar. Plutão, um pequeno planeta anão na borda do nosso sistema solar, também aquele que costumávamos chamar de planeta, tem uma atmosfera bastante bizarra. Ninguém esperava que a neblina lá chegasse a 1.600 quilômetros de altura. Isso significa que ela fica mais acima da superfície do que a atmosfera do nosso planeta natal. E a atmosfera de Plutão tem cerca de 20 camadas. Elas são mais compactas e muito mais frias do que os cientistas esperavam. E toneladas de gás nitrogênio escapam de Plutão a cada hora. Mas o planeta anão ainda encontra uma maneira de criar constantemente novas fontes de fornecimento para todo o nitrogênio que perdeu. Uma teoria diz que ele provavelmente produz esses suprimentos por meio de atividade geológica. Nossa Lua é bastante tranquila, mas isso não é algo que podemos dizer de Io, uma das luas de Júpiter, pois ela tem centenas de vulcões. É a lua com maior atividade vulcânica do nosso sistema solar. Io lança nuvens de enxofre até incríveis 300 quilômetros em sua atmosfera. Seus vulcões emitem muitas partículas e gases no espaço ao lado de Júpiter, a cada segundo. Suas atividades eruptivas acontecem por causa das fortíssimas forças gravitacionais e do campo magnético de Júpiter. O interior de Io fica tenso e relaxado o tempo todo, dependendo de quão perto ou longe está de Júpiter. E por isso gera energia suficiente para ter uma natureza tão eruptiva. Falando em vulcões, Marte tem um maior que todo o estado do Havaí. A princípio, você provavelmente diria que ele é um planeta calmo e tranquilo. Mas há um tempo, enormes vulcões dominavam sua superfície. Sim, isso inclui o conhecido Monte Olimpo, o maior vulcão já encontrado em todo o nosso sistema solar. 602 quilômetros de diâmetro, comparável ao tamanho do Arizona. O Monte Olimpo tem 25 quilômetros de altura, 3 vezes a altura da nossa montanha mais alta, o Monte Everest. E pelo seu volume, esse vulcão é 100 vezes maior que o maior vulcão da Terra, que é Mauna Loa, no Havaí. Marte pode ter vulcões tão grandes porque sua gravidade é significativamente mais fraca do que a de nosso planeta natal. Além disso, a crosta da Terra se move o tempo todo, ao contrário da crosta marciana. Você sabe como as ilhas do Havaí se formaram? Um ponto quente no manto criou uma cadeia de vulcões na crosta flutuando acima dele. Um vulcão marciano pode crescer mais porque sua superfície não está se movendo. Então, um vulcão pode se formar por mais tempo em apenas um ponto. Miranda é uma das luas mais bizarras da parte externa do nosso sistema solar. É uma lua sombria que orbita Urano com muitas crateras, cumes afiados e interrupções semelhantes em sua superfície. Normalmente, esse tipo de relevo diz que determinada área costumava ter muitas atividades vulcânicas, mas não foi o caso de Miranda. Além disso, essa lua é muito pequena para gerar atividades tectônicas, outro elemento que poderia formar esse tipo de superfície. Uma teoria diz que a força gravitacional de Urano pode ter causado a ação de estica e puxa, algo que fez todas essas elevações na superfície de Miranda. Teremos que enviar outra espaçonave para descobrir o que houve por lá. Somos todos feitos de poeira estelar. 97% dos átomos de que somos feitos são iguais ao material de que nossa galáxia consiste. Tijolos para a construção da vida é um termo que usamos para um grupo de elementos que são vitais para a vida na Terra. E as estrelas também têm esses elementos, mas em proporções diferentes. Por exemplo, somos 65% de oxigênio pela nossa massa, enquanto os elementos que medimos no espaço, como os espectros das estrelas, têm menos de 1% dele. Então, Mercúrio já é o menor no nosso sistema solar, na categoria planeta, excluindo outros corpos como o planeta anão Plutão. E agora parece que ainda está encolhendo. Ele é o segundo mais denso depois do nosso planeta. Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral.
E imagine que um polvo gigante comedor de planetas vem ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante, 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixo ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes de gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser, porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar, mesmo com traje espacial.
porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis, e a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela, e sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras, como a nossa Lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque, assim, este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos, mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica, sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço, onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Você reconhece esse mundo majestoso? O segundo maior planeta do Sistema Solar. Check. Um gigante gasoso com uma aparência marrom amarelada e nebulosa. Check. 7 anéis enormes e intimidadores. Check. Você está certo. Não pode ser outra coisa senão Saturno. E recentemente o telescópio espacial Hubble fez uma descoberta que surpreende. Parece que os anéis desse planeta estão fazendo algo com ele há muito tempo. Um novo estudo revelou que os anéis icônicos estão aquecendo a atmosfera superior de Saturno. O mais legal, porém, é que os pesquisadores da NASA afirmam que isso é algo que os cientistas nunca observaram em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Esse segredo está escondido à vista de todos há 40 anos. E somente depois de usar as observações do planeta recebidas do telescópio espacial Hubble, da sonda Cassini já aposentada e das espaçonaves Voyager 1 e 2 é que os astrônomos descobriram. Essa interação inesperada do gigante gasoso com seus anéis pode se tornar uma ferramenta para prever se os planetas em outros sistemas estelares também têm magníficos sistemas de anéis semelhantes aos de Saturno. Então, como ficou claro que o planeta gigante está sendo cozido lentamente por seus próprios anéis? A evidência reveladora é uma quantidade excessiva de radiação ultravioleta. Ela pode ser vista como uma linha espectral de hidrogênio quente na atmosfera do gigante gasoso.
Há um aumento na radiação que só pode significar que algo está aquecendo a atmosfera superior do lado de fora. Ainda não está claro como esse processo está ocorrendo, mas a explicação mais provável é que as partículas geladas do anel chovem sobre Saturno e causam esse aquecimento. Mas também pode ser o impacto de pequenos meteoritos ou as partículas do vento solar. O aquecimento pode ser causado pela radiação ultravioleta solar ou por algumas forças eletromagnéticas que captam poeira eletricamente carregada. Quando a sonda Cassini da NASA concluiu sua missão e mergulhou na atmosfera de Saturno, ela teve tempo suficiente para medir os componentes atmosféricos, e descobriu-se que muitas partículas estavam de fato caindo dos anéis, mas de qualquer forma, o processo de aquecimento ocorre sob a influência do campo gravitacional do gigante gasoso. Veja bem, os astrônomos sabem sobre a lenta desintegração dos anéis de Saturno, mas descobrir como esse processo afeta o planeta? Isso é novo. Você se lembra da espaçonave Cassini da NASA que mencionei? Por mais de uma década, ela estudou Saturno, compartilhando imagens do gigante gasoso e de suas luas geladas. Ela nos levou a mundos maravilhosos, onde rios de metano corriam para mares de metano e jatos de gás e gelo lançavam material para o espaço. Essa mesma Cassini também estudou a magnetosfera de Saturno. O fato é que as forças que atuam nas profundezas do planeta produzem uma enorme bolha magnética ao redor do planeta, e essa bolha é chamada de magnetosfera. Infelizmente, os astrônomos ainda têm pouquíssimas informações sobre esse fenômeno em Saturno, pois os campos magnéticos são invisíveis e, obviamente, são mais bem estudados de dentro. Imagine o seguinte: fluxos de milhões de quilômetros por hora de partículas eletricamente carregadas do Sol, também conhecidas como vento solar, estão se espalhando pelo sistema solar. De repente, algo aparece em seu caminho. É o campo magnético de Saturno. Ele protege o planeta, fazendo com que as partículas solares se afastem. Como resultado, as forças magnéticas do Sol estão se enfurecendo fora da magnetosfera de Saturno, enquanto dentro da bolha protetora do gigante gasoso, suas próprias forças magnéticas dominam. Nosso planeta natal também tem um campo magnético, mas ele cria uma magnetosfera muito menor. Ainda assim, ela nos protege efetivamente das partículas nocivas provenientes do Sol e do espaço. Mas apesar de Saturno estar protegido por sua magnetosfera, o Sol ainda consegue atrapalhar o planeta. Ventos energéticos da nossa estrela varrem o gigante gasoso, causando enormes auroras. Mas, diferentemente das auroras aqui na Terra, as auroras de Saturno só podem ser vistas em luz ultravioleta. Em outras palavras, elas são invisíveis da superfície da Terra. Só é possível vê-las se você viajar para o espaço. Mas, aparentemente, há diferentes tipos de auroras no gigante gasoso. Por exemplo, um outro tipo é acionado pelas partículas carregadas provenientes de erupções vulcânicas nas luas do planeta. E algumas das auroras de Saturno podem ser causadas por ventos fortes que giram na própria atmosfera do planeta. Esses ventos sopram na ionosfera, que é uma região localizada abaixo da magnetosfera. Os mesmos ventos podem ser responsáveis pela taxa de rotação variável do planeta. Esse fenômeno torna difícil para os cientistas descobrir quanto tempo dura um dia no planeta com anéis. Por falar em ventos, Saturno tem um misterioso vórtice girando sobre o polo sul do planeta. O conjunto se assemelha a uma enorme tempestade parecida com um furacão na Terra, mas somente seu olho mede quase 4.000 quilômetros de diâmetro. Para efeito de comparação, o olho de um furacão terrestre típico tem apenas 3 a 5 quilômetros de largura. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com um furacão, ele não se comporta como um. Ele é estacionário e continua girando sobre a mesma área do Polo Sul. E enquanto os vórtices polares na Terra têm núcleos frios, o de Saturno é quente. Prepare-se para outra surpresa que Saturno preparou para nós. Em uma imagem enviada à Terra pelo telescópio espacial Hubble, é possível notar 2 pontos escuros e sombrios no lado esquerdo dos anéis do planeta. Esses pontos são informalmente chamados de raios, talvez por se assemelharem aos raios de uma bicicleta. O sombreamento e a forma dos raios variam. Eles podem parecer escuros ou claros, isso depende do ângulo e da iluminação. Às vezes, eles podem até parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de raio radial. Eles também não duram muito, mas a boa notícia é que mais e mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos de 6 de maio de 2025. É quando ocorrerá o equinócio de outono em Saturno.
Na Terra, esse é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta, e o dia e a noite têm a mesma duração. Mas em Saturno é algo um pouco diferente. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo. É por isso que ele tem 4 estações. Como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de 7 anos terrestres. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão inclinados na direção do Sol. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso. Quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, ele cria um ambiente eletricamente carregado. Como já sabemos, na Terra isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal. E se falarmos de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas, e é provável que isso levite temporariamente essas partículas acima das pedras maiores dos anéis. Pela primeira vez, os raios nos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. Afinal, a Voyager 2 apenas passou pelo planeta e seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Foi quando a sonda espacial Cassini estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Ela conseguiu provar rapidamente que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno ou pela influência das luas do gigante gasoso ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. E embora essa missão tenha sido concluída em 2017, agora o Hubble continua monitorando a longo prazo as mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno, porque embora outros gigantes gasosos do Sistema Solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis, e os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Atenção, muita atenção! Algo muito empolgante está acontecendo em Saturno. É chamado de temporada de raios. E não, o planeta não está se transformando em uma roda gigante gasosa. Deixe-me contar mais sobre esse fenômeno. Todos os anos, o telescópio espacial Hubble da NASA dedica parte de seu tempo para observar Saturno, um gigante gasoso, como eu, o segundo maior planeta do Sistema Solar. E esse corpo espacial sempre tem algo novo para nos surpreender. Por exemplo, dê uma olhada em uma das imagens mais recentes do gigante gasoso. Está vendo essas manchas de raios? Elas significam que a temporada de raios de Saturno está começando. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo, por isso ele tem 4 estações, mas como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de 7 anos terrestres. Tenha isso em mente, pois é importante. Agora, a próxima coisa sobre a qual precisamos falar para entender o conceito da temporada de raios única em Saturno é o equinócio. Na Terra, é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta, e o dia e a noite têm a mesma duração. Mas em Saturno, é algo um pouco diferente. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão posicionados de lado em relação ao Sol. E embora os equinócios em Saturno ocorram a cada primavera e outono, assim como em nosso planeta, na verdade, eles ocorrem muito raramente, aproximadamente uma vez a cada 15 anos terrestres. É por isso que os astrônomos estão tão empolgados com esse evento. Agora veja, há 2 manchas de raios nesse anel, chamado de anel B, à esquerda da imagem. Eles se assemelham aos raios de uma bicicleta. Seu sombreamento e formas variam. Eles podem parecer escuros ou claros, dependendo do ângulo e da iluminação. Às vezes, podem parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de um raio radial. Eles também não duram muito tempo, mas cada vez mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos de 6 de maio de 2025. É nessa data que ocorrerá o equinócio de outono em Saturno. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso. Quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, cria um ambiente eletricamente carregado. Na Terra, isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal.
E se estivermos falando de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas. E isso provavelmente levita temporariamente essas partículas acima das rochas maiores que compõem os anéis. Pela primeira vez, os raios nos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. A Voyager 2 simplesmente passou pelo planeta e depois seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Naquela época, a sonda espacial Cassini da NASA estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Rapidamente, ela provou que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno, ou pela influência das luas do gigante gasoso, ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. Essa missão foi concluída em 2017. Agora, o Hubble mantém seu monitoramento de longo prazo das mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno, porque embora outros gigantes gasosos do Sistema Solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis, e os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Mas esses raios não são o único fenômeno espacial interessante. Nosso Sistema Solar é um lugar fascinante. Se você estivesse no Equador marciano descalço, seus pés não ficariam frios. A temperatura lá seria como a de um dia ensolarado de primavera. Mas você teria que usar um chapéu. Na altura da sua cabeça, estaria muito frio. Vênus gira para trás em comparação com a maioria dos outros planetas do Sistema Solar e com o próprio Sol. Uma das explicações que os astrônomos encontraram é uma colisão com algum objeto sólido. Por exemplo, um asteroide que aconteceu no passado. Io, uma das luas de Júpiter, tem centenas de vulcões, o que torna o satélite o objeto mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Essa lua também tem uma estranha superfície amarelada. Ela parece manchada e se assemelha a uma pizza de pepperoni. Europa, uma das 4 maiores luas de Júpiter, é coberta de gelo. Essa camada de gelo pode ter de 16 a 24 quilômetros de espessura. Ela também tem algumas manchas lisas. Portanto, se você gosta de patinar no gelo, vai gostar de lá. Se você juntasse todos os asteroides conhecidos no Sistema Solar, o peso total deles ainda seria menor que 10% da massa da nossa Lua. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda pode ter um núcleo parcialmente fundido. Isso poderia explicar porque Mercúrio tem um campo magnético, mesmo que ele seja apenas 1% tão forte quanto o da Terra. O núcleo de Mercúrio ocupa cerca de 42% do volume do planeta. Mercúrio também tem rugas. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu. Isso fez com que a superfície do planeta ficasse irregular. Essas rugas são chamadas de escarpas lobadas. A maior dessas escarpas pode ter centenas de quilômetros de comprimento e até 1 quilômetro de altura. Urano é o único planeta do Sistema Solar que gira de lado. O motivo pode ser uma antiga colisão mega poderosa com um objeto do tamanho da Terra, mas até o momento isso é apenas uma teoria. Marte poderá ter seu próprio conjunto de anéis nos próximos 70 milhões de anos. Sua maior lua, chamada Phobos, está orbitando cada vez mais perto do planeta. Um dia, é provável que ela seja quebrada pela força gravitacional do planeta vermelho e se transforme em um anel que pode durar milhões de anos. Como não estarei por aqui na época, vou acreditar no que estão dizendo. Os cientistas acreditam que a superfície da Lua tem mais crateras do que a da Terra porque não há tanta atividade natural acontecendo. Ventos, chuvas, terremotos e erosão continuam alterando a superfície do nosso planeta, mas a Lua quase não tem clima para mudar sua aparência. Saturno é o planeta mais achatado do Sistema Solar. Ele é esmagado nos polos e qualquer ponto no Equador está cerca de 6.400 quilômetros mais distante do centro do planeta do que os polos. O telescópio espacial Hubble pesa quase tanto quanto 2 elefantes africanos machos e é tão longo quanto um grande ônibus escolar. Sim, esse é um lançamento que eu adoraria ver. 2 elefantes em um ônibus escolar. Ele já fez quase 1,5 milhão de observações desde que foi lançado em 1990. Os astrônomos usaram esses dados para escrever cerca de 15 mil artigos científicos. Tudo na Terra e tudo que as pessoas podem ver no espaço com a ajuda de telescópios é matéria normal. Ela é composta de átomos e moléculas e corresponde a menos de 5% do universo.
quase 68% do universo é energia escura, e os 27% restantes são matéria escura. Saturno tem um vórtice misterioso girando sobre o polo sul do planeta. A coisa toda se assemelha a uma enorme tempestade semelhante a um furacão, medindo quase 8.000 quilômetros de diâmetro. Isso equivale a 2/3 do diâmetro da Terra. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com um furacão, ele não se comporta como um. Saturno também é o único planeta do Sistema Solar que é menos denso que a água. Em outras palavras, se você encontrasse uma banheira grande o suficiente para acomodar esse gigante gasoso, ele flutuaria como um patinho de borracha. Os terremotos na Lua não ocorrem com a mesma frequência que em nosso planeta, mas quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Uma das luas de Saturno, Jápeto, tem uma coloração bizarra de 2 tons. A diferença entre os 2 hemisférios da Lua é grande. Um deles é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não desvendaram esse mistério. O único cinturão de asteroides do Sistema Solar que os astrônomos conhecem fica entre Marte e Júpiter. Há milhares de asteroides nessa área. Eles são objetos sólidos de formato irregular e tamanhos diferentes, mas todos são bem menores que um planeta. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares. Algumas das rochas revelaram ser de origem marciana, outras vieram da Lua ou do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.